Fala pessoal, muito boa tarde. No vídeo de hoje eu vou passar uma aula aqui para vocês sobre pools de liquidez. Vou tentar explicar aqui bem didaticamente como funcionam as pools de liquidez para que vocês entendam e possam montar aí suas posições. Bom pessoal, uma pool de liquidez é como se fosse um fundo onde várias pessoas colocam suas moedas para que outras pessoas possam usá-las em trocas e negociações. Funciona da seguinte maneira. Imagino que você e outras pessoas têm algumas moedas, vamos colocar aí dólar e real para ficar fácil de todo mundo entender. Vocês juntam essas moedas em uma piscina de liquidez. Quando uma pessoa quer trocar o dólar pelo real ou o real pelo dólar, ele vai usar essa pool para fazer a troca ali instantaneamente. Eles vão estar usando as moedas que vocês colocaram nessa pool para realizar essas trocas. Então, nessa pool tem real e dólar. Se a pessoa quer comprar dólar, ela vai pegar dólar dessa pool e vai trocar pelo real. Se ela quer comprar real, ela vai colocar dólar nessa pool e vai pegar o real para ela. E dessa forma, a pool vai ganhar pequenas taxas nessas transações. Essas taxas funcionam como uma recompensa por ajudar a manter o sistema de trocas funcionando sem problemas. Basicamente, você coloca o seu dinheiro para trabalhar, ajudando outras pessoas a trocarem criptos e em troca você recebe uma parte dessas transações, que seriam as taxas. Então, pessoal, para exemplificar de forma mais didática para vocês, a pool de liquidez é nada mais nada menos que uma casa de câmbio. Vamos pensar aqui numa casa de câmbio. Uma casa de câmbio, vamos colocar aqui que ela tem 10 mil dólares. Me desculpa aí pelo desenho, mas desenhar não é meu forte. De um lado ela tem 10 mil dólares e do outro ela tem 50 mil reais. Então vamos supor que eu estou precisando ir para os Estados Unidos e eu tenho 5 mil reais aqui para trocar eles por dólar. E o dólar custa uma cotação de 1 dólar para 5 reais. Então é como se tivesse 5 reais custa 1 dólar. E eu tenho 5 mil reais aqui. Ao invés de pegar da casa de câmbio e me dar 1.000 dólares, ela vai me dar, vamos colocar aí, 980 dólares. E esses 20 dólares restantes vai para a própria casa de câmbio. É a taxa que eles cobram. Da mesma forma que comprei aqui esses 1.000 dólares, a casa de câmbio agora, ao invés de ter 10 mil reais, ela tem 9.020. Ela tem 9.020 dólares e 55 mil reais. Então vai rolando esse balanço na pool de liquidez, né? A pessoa está comprando muito dólar, a pool de liquidez ou a casa de câmbio vai tendo cada vez menos dólar e muito real. Se a pessoa está vendendo os dólares, o inverso acontece. A casa de câmbio vai ter muito dólar e vai ter pouco real. Esse real vai só diminuindo. Então, vamos colocar aqui que eu voltei dos Estados Unidos e sobrou 100 dólares da minha compra. Eu vou vir aqui e eu quero vender esses 100 dólares. Então eu vou entregar para a casa de câmbio 100 dólares e ao invés dela me dar 500 reais, ela vai me dar 480 reais. Aí varia de casa de câmbio para casa de câmbio. E ela vai receber uma taxinha aqui por isso. Correto? Correto. Então, pessoal, o conceito de pool de liquidez é basicamente esse. É uma casa de câmbio, você vai ser a própria casa de câmbio e vai receber taxas das pessoas que negociarem dentro daquela casa de câmbio. Vamos voltar aqui para a Uniswap? Se a gente voltar aqui na Uniswap, a gente pode entrar aqui no... Vamos colocar o par USDC, Ethereum. A gente tem Ethereum e quer trocar Ethereum por USDC. Só um segundo que eu vou trocar de rede aqui. Beleza, temos aqui 6 dólares em Ethereum, queremos comprar o USDC. Vamos comprar aqui 5 dólares em USDC. Quando a gente coloca esse valor aqui para fazer o swap, clicando aqui, a gente pode perceber que 0,25% da FII está indo para a pessoa que está provendo liquidez para essa pool. Uma pessoa comum, pode ser eu, pode ser você, veio aqui, fez uma pool de liquidez e quando a gente realizar essa troca, a gente vai estar usando a pool de liquidez dessa pessoa. Aqui a gente consegue ver a rota que a gente está fazendo para realizar essa troca. Então a gente está vindo aqui ó, na pool Ethereum SDC e eles cobram 0,05% nessa pool. As pessoas que estão provendo liquidez nessa pool vão receber as nossas taxas. Agora, pessoal, na Uniswap, antigamente, a Uniswap funcionava na versão 2. Se a gente vier aqui na aba de pools, a gente pode ver que a gente tem as pools da versão 2 da Uniswap e tem as pools da versão 3 da Uniswap. Qual que é a diferença? Na versão 2 da Uniswap, quando você coloca suas criptos numa pool de liquidez, vamos supor que você está fazendo um pool ali para o Ethereum USDC, elas ficam disponíveis em todos os preços possíveis de troca. Por exemplo, se você coloca o Ethereum USDC numa pool, suas criptos estão prontas para serem trocadas por qualquer preço do mercado. Isso é bom, mas significa que o seu dinheiro está espalhado em muitos preços diferentes, até onde não acontece muita negociação. Então, se a gente pegar aqui o preço do Ethereum, tá bom. Vamos pegar aqui então o par Ethereum USDC. Se a gente entrar aqui no Ethereum USDC, a gente pode perceber que desde janeiro de 2024, o Ethereum trabalhou no preço entre 2 mil dólares, chegando até 4 mil dólares. E ele trabalhou só dentro desse range, né? Vamos chamar isso aqui de range, entre 2 mil e 4 mil dólares. Se você está provendo liquidez aqui na V2,
você estaria provendo liquidez em toda essa faixa de preço, desde os $0 até o infinito aqui em cima. E basicamente, vamos colocar que você tem ali R$ 1.000 provendo liquidez. Você está competindo com outras milhares de pessoas. Essa pool aqui, por exemplo, é lá na Polygon e ela tem uma liquidez de $3 milhões. Então, basicamente, seu dinheiro estaria diluído ali em toda essa faixa de preço e você estaria competindo com esses $3 milhões. Acaba que as taxas que você ganha nessas negociações são irrisórias. O seu dinheiro não tem tanta representatividade assim, se tornando uma estratégia bem não tão lucrativa, né? A gente vai receber rendimentos irrisórios aqui. Quando a Uniswap lançou a sua V3, o que ela fez? Basicamente, ela fala, olha, você quer prover $1.000 de liquidez? Você pode pegar esses $1.000, vamos achar uma régua aqui. Você pode pegar esses $1.000 e você pode atuar na faixa de preço que você quiser. Então, basicamente, eu quero atuar aqui na faixa de preço entre $2.000 e $4.000. Eu vou atuar apenas nessa faixa de preço. Dessa forma, o meu dinheiro tem muito mais representatividade nessa pool. As taxas que eu vou ganhar são muito maiores do que se eu estivesse atuando em toda a faixa de preço. Se eu quiser também falar, eu quero coletar aqui, eu quero fazer essa pool e quero coletar só esse mês aqui. Ou quero coletar por 2 meses. Posso vir aqui e posso falar, eu quero atuar nessa faixa de preço aqui. Vou atuar entre $2.200 e $2.800. Então, o meu dinheiro está tendo uma representatividade muito maior do que se eu estivesse atuando em toda a faixa de preço. Porém, o que acontece se o preço do Ethereum desce aqui para baixo? Eu fiz uma pool e ela está nesse range aqui, entre $2.200 ali aproximadamente e 2.800. Ah, mas o Ethereum foi para $2.100. O que aconteceu? A gente entrou aqui numa pool de liquidez. Entramos nessa faixa de preço aqui. R$ 2.200 até 2.800. Tá. Entramos na pool na faixa de preço de $2.200 a $2.800. Colocamos aqui $1.000 na pool em dólar e $1.000 em Ethereum. $1.000 em Ethereum. Isso aí daria mais ou menos, sei lá, vamos colocar que $1.000 em Ethereum custa 0,5 ETH. E vemos aqui nossa pool. Se caso a pool está aqui dentro do nosso range, a gente está coletando taxas. Caso o preço do Ethereum desça para baixo de $2.200, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal está vendendo muito Ethereum. E a gente, que é a pool de liquidez, estamos comprando Ethereum. Então, basicamente, a nossa pool de liquidez vai, se ela sair desse preço aqui para baixo, nossa pool de liquidez vai passar a ter $0 e a nossa pool de liquidez vai passar a ter um Ethereum. E a gente vai acabar parando de coletar taxas. Enquanto a nossa pool de liquidez não voltar para o nosso range, a gente vai parar de coletar essas taxas. A gente só vai voltar a coletar essas taxas quando o Ethereum voltar para os $2.200, $2.300, e aí a nossa pool de liquidez vai começar a vender Ethereum e vai começar a comprar dólar. E vai voltando o rebalanceamento, né, da nossa pool. Então vamos supor que o Ethereum saiu, a gente foi para essa situação aqui, ficamos só em Ethereum, acabou os dólares da nossa pool, e depois ele voltou para o preço de $2.500. E aí a nossa pool voltou a ter 0,5 Ethereum e voltou a ter $1.000. E dessa forma a gente vai coletando nossas taxas. Da mesma maneira que, caso o preço do Ethereum vá para $2.900, vamos colocar assim, caso ele vá para $2.900, isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão comprando Ethereum. E a gente, que é a pool de liquidez, está vendendo o nosso Ethereum para ela. Então a gente vai ficar com 0 Ethereum e a nossa pool vai ficar com $2.000. Por isso que, ao montar uma pool de liquidez, a gente tem que se atentar muito ao nosso range, né? Temos que tentar entrar no range ali, que a nossa pool vai atuar, né? Porque saiu do nosso range, paramos de atuar. E é aí que a gente entra com um conceito muito importante das pools de liquidez, que é o impermanent loss, ou, traduzindo, perda impermanente, né? É algo que pode acontecer quando você coloca suas criptos numa pool de liquidez. E para entender melhor, vamos imaginar o seguinte. Você coloca duas criptos numa pool, por exemplo, Ethereum e USDT. O valor dessas criptos vai mudando ao longo do tempo, e se o preço do Ethereum sobe ou cai, a nossa pool vai rebalanceando automaticamente a quantidade de cada cripto que você tem. Isso porque a pool precisa manter um equilíbrio entre as duas moedas para que as pessoas possam realizar essas trocas. Agora o problema é que, então, se você tivesse mantido suas criptos fora da pool, você poderia ter mais valor total só segurando elas, do que colocando elas na pool. O impermanent loss acontece quando o valor total das suas criptomoedas, das suas criptos na pool, acaba sendo menor do que se você simplesmente tivesse as guardado na carteira. Então vamos pegar um exemplo aqui nesse caso aqui, né? O preço do Ethereum desceu, foi para $2.000 e a gente ficou com um Ethereum. O Ethereum tá valendo $2.000, né? Vamos colocar assim, não sei. Vamos colocar que o Ethereum tá valendo $1.500. O Ethereum tá valendo $1.500 e na nossa pool a gente só tem um Ethereum. Então, basicamente, o que a gente tem é $1.500. Enquanto que a gente tivesse só segurado esses ativos, a gente teria os $1.000 que a gente tinha em USDT, mais 0,5 Ethereum, que está valendo $750. Então a gente teria $1.750. Aí é quando acontece o impermanent loss, a perda impermanente, né?
Se a gente tivesse só segurado os nossos ativos, a gente teria US$ 1.750, mas como a gente fez a nossa pool e a gente comprou o Ethereum de todo mundo que estava vendendo, o valor que a gente tem é apenas US$ 1.500. Mas, como o próprio nome diz, é uma perda impermanente. Porque vamos colocar que o preço do Ethereum volta ali para o valor que estava quando a gente montou a pool, que era US$ 2.500. Se o preço do Ethereum volta para US$ 2.500, o nosso balanço volta a ficar aqui, ó. Volta a ficar normal, né? A gente tem os US$ 1.000 de um lado e tem mais US$ 1.250 que a gente já tinha desde o início. Então a gente deixa de ter essa perda. Por isso que é uma perda impermanente, porque se os preços voltarem ao que eram quando você colocou suas criptos na pool, essa diferença desaparece. E muitas vezes, as taxas que você ganha na pool podem compensar essa perda, tornando o IL não tão preocupante. O risco maior acontece quando os preços mudam muito e as taxas não compensam essa perda impermanente. Por isso, galera, que quando a gente está falando de pools de liquidez, a gente deve sempre montar pools com ativos que a gente não que a gente acredita, né? Posso pegar aqui as... Por isso, pessoal, que é muito interessante a gente estudar o mercado e saber o que está acontecendo no mercado. Porque se a gente entrar aqui nas pools de liquidez, a gente pode, a qualquer momento, a gente pode ou sair totalmente em um ativo ou sair totalmente em outro ativo. Então a gente deve sempre estar montando pools com ativos que a gente realmente confia e que a gente não liga de levar eles ali ao longo do ciclo, né? São ativos que, beleza, vou montar igual se a gente pegar aqui o CoinMarketCap, a gente pode ver aqui ativos que não fazem sentido nenhum carregar para o ciclo. Vamos pegar aqui XRP. XRP é um ativo que eu particularmente não acredito, então eu não vou montar uma pool de XRP com Ethereum. Porque se eu sair 100% em XRP, eu não quero carregar isso aqui ao longo do ciclo. A gente pode usar o exemplo aqui de Dogecoin também. Dogecoin é uma meme coin, não tem fundamento nenhum. E se eu encher minha carteira de Dogecoin, eu não quero levar isso aqui para o resto do ciclo. Eu vou ficar preocupado. Agora, se a gente pega aqui uma Chainlink, né? A Chainlink é basicamente a infraestrutura, eu acho que é a principal moeda da rede Ethereum. Sem a Chainlink não funciona o Uniswap, não funciona a Aave, não funciona nada na rede Ethereum. Então, se eu montar uma pool de Chainlink com Ethereum, posso até mostrar aqui para vocês que eu tenho essa pool. Beleza, tenho aqui a minha pool de link com Ethereum. Se a minha pool sair do meu range e eu ficar 100% link, eu não vejo problema nenhum nisso. Tô tranquilo, eu posso carregar minhas links ao longo do ciclo, que eu sei que ela vai ser uma moeda que não vai morrer, ela vai ser uma moeda que vai performar bem. A gente pode falar também da Lido. A Lido basicamente é um protocolo de liquid stake que tem bilhões e bilhões de dólares alocados. Então, se eu sair 100% em Lido e estiver levando um impermanente loss, eu não ligo de segurar as minhas Lidos ali e aguardar esse impermanente loss se regularizar, né? Aguardar o preço deles voltarem ao normal. Então, eu não preciso ficar me preocupando com o impermanente loss, caso eu esteja fazendo uma pool com ativos que eu acredito. Eu posso dar um outro exemplo aqui de um token que ele estava fora do range até semana passada. Aqui, ó, esse token aqui é na Arbitrum. Vocês podem ver aqui que eu tenho 1% em zero, o balanço da minha pool está 1% em zero e 99% em Ethereum. Até ontem eu estava 100% em Ethereum, eu não tinha zero. Eu estava tranquilo, porque basicamente a ZRO se valorizou muito e a minha pool saiu 100% em Ethereum. Eu estou tranquilo, porque eu estou com Ethereum e se eu carregar esse Ethereum para o ciclo, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu sei que o Ethereum é um token que vai performar bem. Então, quando você está montando pools de liquidez, você deve sempre estar montando pools com ativos que você confia. Estudem os ativos que vocês vão montar para vocês não ficarem preocupados quando um se valoriza ou o outro se desvaloriza. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui uma ferramenta para vocês que basicamente ela simula uma pool de liquidez que a gente queira montar. Então eu vou entrar aqui no CoinMarketCap e vou ver algum token legal para montar uma pool. Vou dar um exemplo aqui de um token que... Uniswap. Quero montar uma pool de Uniswap. Vamos usar aqui a Arbitrum. Quero montar uma pool de Uniswap com Ethereum. Aqui no Metrics, ele vai me mostrar as taxas que as pessoas estão colocando nessa pool. Se a gente entrar aqui no Uniswap e for fazer uma posição de Uni com Ethereum, a gente pode ver que a Uniswap vai perguntar qual taxa que a gente quer cobrar para essa pool. A gente pode simplesmente vir aqui e colocar uma taxa mais baixa, 0,5%. A gente pode ver que 5% das pessoas estão participando dessa pool. Mas o que vai acontecer? Vamos supor que a gente vai colocar $1.000 aqui nessa pool. Se uma pessoa chega e troca $5.000, não tem como eles usarem a nossa pool para fazer essa troca, porque eles não têm liquidez para realizar essa troca. Então eles teriam que usar essa pool de 0,30%, que é 95% das pessoas que estão nessa pool. Então quando a gente vai montar uma pool, o interessante é a gente montar a pool onde está a liquidez. A Uniswap está mostrando aqui pra gente que a maioria das pessoas está cobrando 0,30% na troca para fazer essa pool. E aqui no Metrix está mostrando a mesma coisa. Basicamente, as stablecoins, as pessoas vão utilizar 0,01%. Nos pares mais estáveis, como por exemplo Bitcoin e Ethereum, ou Ethereum e dólar, Ethereum e USDC, as pessoas vão costumar usar 0,05%. E na maioria dos pares, Ethereum com outro token, as pessoas vão utilizar aqui 95%. E aqui a gente consegue simular quanto de FII que a gente coletaria. Aqui, ó, $1.000. Queremos colocar $1.000 aqui nessa pool.
Quanto de FII que a gente coletaria em 24 horas? A gente coletaria $1 de FII em 24 horas. No ano, a gente faria 33% atuando nesse range aqui. Esse preço aqui tá, se a gente for ver aqui, esse aqui é o preço de quanto custa, quantos Ethereum custam um Uni, né? A gente pode mudar isso aqui para ver quantos Uni custam um Ethereum. Fica mais fácil para visualização. Basicamente, hoje um Ethereum está custando 361 Uni. E a gente atuaria, aqui a gente consegue ver o gráfico, né? Dele. Basicamente, ó. No dia 3 de setembro, o Ethereum estava custando 400 Uni. Aí ele desceu, chegou até 340 Uni. Depois ele subiu, foi para 391 Uni. Depois desceu, foi para 341. Então, se a gente fosse montar essa, pô, a gente que, usando os dados do passado, a gente montaria nesse range aqui, né? 332 aqui, até 408, 411. A gente montaria uma pool nesse range, que é basicamente o preço que ele está andando. Outra ferramenta que eu gosto muito de usar para ver um preço de um ativo pelo outro é o DEX Screener. A gente vem aqui no DEX Screener e digitar Uni, aqui, ó, a gente acha, isso aqui é justamente essa pool. A gente consegue ver a liquidez que a pool tem, quanto de volume que ela tem em 24 horas. Se a gente entrar aqui, a gente consegue ver o preço também. Aqui está me falando o preço da Uni em dólar. A gente vai aqui, a gente vai inverter o par e vamos colocar o preço do Ethereum em Uni. A gente pode ver que ele está me falando a mesma coisa daquele gráfico ali. Aqui, ó. A gente pegou a gente pegou aqui essa fase de setembro, né? A gente pode ver que o Uni veio aqui até 342 e quando ele subiu para 401. Então a gente, eu quero atuar na pool por um mês. Vamos pegar esse range aqui, ó. $400, 400 por Ethereum, até 335 por Ethereum. E aqui a gente consegue simular. A gente ganharia 2,30 por dia. No ano a gente ganharia 84% em taxas. Lembrando que isso aqui é apenas uma simulação. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante aqui da nossa aula, que é o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? O rebalanceamento é basicamente quando uma pool nossa sai do range que a gente queria e a gente precisa remontar ela para voltar para o range. Eu vou ensinar aqui uma estratégia para vocês de como remontar uma pool sem estar sem estar diminuindo a nossa quantidade de tokens no resultado final. Então a gente vai entrar aqui no... Opa! Vamos entrar aqui no DeFi Lab, no Swap V3 Simulator, e vamos lá essa pool de Uniet, Ethereum Uni. Vou colocar que a gente colocou aqui, ó, 1000 Uni. Fizemos essa pool aqui no preço 332 a 411, vamos colocar aqui. Aqui tá me falando como que eu devo entrar na pool, né? Eu devo entrar nessa pool com 37% do meu capital em Uni e 62% do meu capital em Ethereum. Aqui mostra também a concentração de liquidez que eu estou tendo, né? Espremendo esse range aqui. Se a gente entrar aqui no Metrics, então beleza, eu vou pegar aqui 1000 Uni, eu vou pegar 62% desses 1000 Uni, vou trocar em Ethereum e vou criar essa pool. E aqui o que ele está me falando? Ele está me falando que caso o preço do Ethereum desça, a minha pool vai ficar 100% em Ethereum e eu vou terminar a minha pool com 2,82 Ethereum. Isso investindo 1000 Uni. Caso a pool vá lá para o outro lado e a Uni se desvalorize em relação ao Ethereum, eu vou ficar 100% em Uni e eu vou terminar aqui com 1043 Uni. Correto? Vou terminar aqui com 1043 Uni. Então vamos simular esse preço, né? Aqui está o preço da Uni, vamos colocar que o preço da Uni foi para 430 por Ethereum. Vamos supor que o preço da Uni foi para 430 por Ethereum e a nossa pool saiu com 1043 Uni. E basicamente o que a gente tem na nossa pool é 1043 Uni. E a gente quer remontar essa pool para ela voltar a atuar na nossa faixa de preço. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o 1043 Uni. Vamos simular aqui que o preço foi para 430. Correto? A gente tem nossas Unis aqui e a gente vai montar uma pool. Vamos remontar essa pool fora do range de uma forma que caso ela saia em Ethereum, a gente vai ter aquele mesmo valor em Ethereum. Vamos anotar esse valor aqui. Aqui, ó, se a nossa pool sair em Ethereum, a gente vai ter 2,82. Vamos anotar esses valores. Vou pegar aqui o bloco de notas. Por isso que é sempre bom a gente ter a noção das pools que a gente está montando. Então eu montei uma pool aqui de Uniswap com ETH.
Caso a pool saia em Ethereum, eu vou ter 2,82 ETH. E caso a pool saia em Uni, eu vou ter 1043 Uni. Aí vamos trabalhar aqui com a ideia de que a nossa pool saiu toda em Uni. Nossa pool saiu toda em Uniswap porque o preço da Uni foi para 430 unidades por Ethereum. E a gente se encontra nessa situação que a gente tem 1043 Uni e nós queremos voltar a atuar no range. Só que o nosso preço máximo aqui, que era 410, agora está em 430 e ele não volta para o nosso range e a gente quer voltar a atuar. Como que a gente vai trabalhar dessa forma? Basicamente, a gente vai montar uma pool com monoativo, fora do range. Então a gente vai, ao invés de montar uma pool com range em 462 e entrar aqui nesse range de preço, não. A gente vai deixar a pool bem coladinha aqui. O preço está 430, né? A gente vai deixar a pool bem coladinha aqui em 428, de uma forma que a gente vai montar essa pool 100% Uni. E quando o preço voltar a entrar no nosso range, a gente vai voltar a vender as nossas Unis e trocar por Ethereum. E vamos voltar a atuar. Aí que vem o X da questão. O nosso preço mínimo permaneceu o mesmo, só que agora, se a nossa pool sair toda em Ethereum, a gente vai ter 2,76 Ethereum, enquanto antigamente a gente ia sair na pool com 2,82 Ethereum. Então aqui a gente está perdendo. Se a pool passar para o outro lado, basicamente a gente vai sair com menos Ethereum do que antes. E isso é muito ruim. Então esse preço, para ajudar esse preço mínimo, a gente vai ter que mover ele de uma forma que a gente saia com mais Ethereum do que a gente ia sair antes, ou pelo menos com o mesmo tanto de Ethereum que a gente ia sair antes. Então, pessoal, esse cálculo aqui para realizar um rebalanceamento é importantíssimo. Isso aqui é essencial para a gente sempre estar coletando mais tokens do que a gente tinha antes. Porém, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que, vamos supor que aquela pool antiga lá que a gente tinha feito, essa pool aqui, no preço, vamos colocar aqui o range price. A pool estava nesse preço aqui, 332 Uni por ETH e 411 Uni por ETH. Certo? Certo. E aí a gente estava ganhando aqui 84% de APR. Ou seja, a gente estava ganhando aqui 84% de APR por ano. Quando a gente realizou essa remontagem, a gente abriu o nosso range para um lado e abriu o nosso range para o outro. Então, a pool que era dessa forma, ela ficou dessa forma. O nosso range price foi de 317 e 428. E aqui, a nossa quantidade, caso ela saia em Uni, permanece a mesma, 1043, mas caso a gente saia em Ethereum, a gente ainda vai farmar 0,01 Ethereum a mais. Porém, o X da questão entra nesse APR. A gente aumentou o nosso range máximo, era 411, foi para 428, e a gente diminuiu o nosso range mínimo. Vocês lembram que a nossa representatividade aqui era de 19 vezes e agora ela desceu para 13? Então, basicamente, o que a gente está fazendo ao rebalancear pools é abrindo o nosso range e diminuindo a nossa representatividade. A gente está diminuindo o nosso farm. Então, vamos simular aqui. Se a gente estivesse atuando em 317 por token e 428 por token, aquele farm que era de 84% ao ano diminuiu de 60% ao ano. Onde que eu quero chegar com isso? Ao montar pools, é interessante que a gente coloque um range bem amplo que a nossa pool vai conseguir trabalhar por uma longa faixa de tempo. Então vamos supor que essa pool aqui, vamos abrir aqui o Dex Screener. Eu quero montar uma pool e eu quero que essa pool farme um longo tempo. A gente teria que dar um zoom out aqui no gráfico, né? E trabalhar no range muito maior. Vamos trabalhar aqui no range de 300 para 500. 300 para 500. Beleza, a gente vai farmar 33% ao ano. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse gráfico aqui é o quê? É a Liquidity Distribution, ou seja, como que a liquidez está distribuída. A gente pode ver aqui que tem bastante liquidez distribuída, ó, essa faixa bem alta aqui quer dizer que tem bastante liquidez distribuída nessa faixa de preço. Ou seja, enquanto a Link e o Ethereum estiver nessa faixa de preço, custando ali entre 351 a 360 reais um Ethereum, né? 360 unis por um Ethereum, enquanto ele estiver nessa faixa aqui de preço, a gente vai estar farmando esse valor aqui, de 36% ao ano. Só que vamos supor que o mercado teve uma volatilidade grande e o preço que estava em 361 foi para cá, para 460. A gente pode ver que aqui não tem quase nenhuma liquidez atuando. Então, se o nosso preço vai para 460, o que está acontecendo é, todo esse pessoal que estava atuando aqui não vai farmar taxa porque a pool deles está fora do range. Basicamente, a pool de toda essa galera aqui vai sair do range e o nosso farm vai para 85% de APR ao ano. Algo que a gente estava farmando $1 ao dia, a gente vai passar a farmar 2,34 ao dia. Então, a gente colocar um range amplo que vai farmar por um longo período de tempo é bem interessante nos momentos de volatilidade, que você não está perdendo desvalorização de ativo e você está farmando quando ninguém está farmando.
Então, pessoal, eu não quero vir aqui passar uma fórmula de bolo para vocês, mas eu quero basicamente que vocês pensem e aprendam a traçar as suas estratégias, né? Então, eu quero pegar essa pool aqui, eu quero farmar ela um mês e depois eu vou sair. E vou migrar meus ativos para outra pool. Então, é muito mais interessante você espremer o seu range e atuar por um mês aí, com o range espremido, e ter uma representatividade grande. Ah, mas Davi, eu tenho Link, eu tenho Uni, e eu quero ficar com essa, eu quero ficar o ano inteiro aí colocando minha Link e minha Uni para farmar. Ou então eu tenho Link e Ethereum, eu quero ficar um ano ali colocando Link e Ethereum para farmar. Aí, meu amigo, é muito mais interessante você aumentar o range e ficar ali o ano inteiro farmando. E nos momentos de volatilidade você vai ser a pessoa que mais vai farmar. Imagina, ó, você coloca aqui, ó, range muito longo, até 617. E aí rola uma grande volatilidade e a Uni vem pra cá. Aqui, ó, 245% ao ano. Você vai começar a farmar $6 por dia, investindo apenas $1.000. Então, pessoal, tem diversas estratégias aí que a gente pode traçar, né? Eu não quero falar a minha é melhor, a sua é melhor, não. Eu quero que vocês pensem, vocês analisem seu perfil e tracem suas estratégias. E aprendam. Aprendam porque esse mercado aqui é muito interessante. Tanto que a gente pode ver aqui que com um range muito amplo, esse aqui está um range muito amplo. Atuando na parte onde tem mais liquidez do mercado, a gente vai ganhar 22% ao ano. Isso aqui já é melhor do que qualquer investimento tradicional. Isso aqui a gente está contando caso o ativo não se valorize, né? Quem acredita nesse mercado sabe que o potencial de uma Uniswap, de uma Ethereum, de uma Aave, de uma Link se valorizar é gigantesco. Então, além de estar farmando taxas, você ainda está exposto ao seu ativo dobrar de preço, triplicar de preço. Se a gente for analisar que a Aave, vou colocar aqui a Aave, Aave USDC. Se a gente ver aqui o preço da Aave, a gente pode ver que a Aave, ali em julho, estava custando $77. Enquanto o mercado estava todo caindo, a Aave chegou a bater aqui $180. Agora que ela está na baixa, ela está custando $140. Então aqui na baixa, o mercado todo derretendo, a Aave dobrou de preço de 3 meses para cá. Então, pessoal, eu acho que está exposto nisso aqui, recebendo essas taxas. O mercado mudou. Pronto, estou recebendo 72% ao ano. Vou ficar um mesinho aqui, no final do mês vou receber 50% ao ano. 50% ao ano em um mês dá quase 4% de rentabilidade ao mês. Então, esse investimento aqui tem um potencial incrível. Então, pessoal, eu posso mostrar aqui para vocês meus pools. Essa pool aqui de zero, tem $2.100 aqui. Se eu for buscar aqui, eu vou buscar essa informação para ver quantos dias tem essa pool de zero, que eu tenho isso anotado em algum lugar. Essa pool de zero aqui está com 20,9 dias. 20 dias. Ela foi criada no dia 12 de setembro, então em 20 dias eu farmei 104%. A gente abrir essa calculadora aqui. Em 20 dias eu farmei 5%. Essa aqui é uma pool mais agressiva que me rende um valor muito bom. Essa aqui foi criada no dia 10 de setembro, está com 23 dias. Essa aqui eu farmei 4% em 23 dias. Em menos de um mês eu farmei 4%. Se a gente pegar aqui minhas pools mais conservadoras, estão aqui na Polygon. Essa pool de Lido aqui, se eu não me engano, ela já tem um tempo bom. 48 dias. 48 dias eu farmei quase 10%, né? Se a gente for colocar aqui. Farmei 8% nessa pool. Em 48 dias. Dá mais de 4% ao mês. Essa pool minha aqui, de Lido também, tem um capital um pouco maior. Essa pool minha tá atuando há muito tempo. Essa pool minha tem 48 dias também. Farmei mais de 5% aqui, em 48 dias. Ou seja, as pools que eu menos farmo, eu tô fazendo aqui 3% ao mês. Essa é minha pool de Link. Tem 17 dias. Farmei um pouco mais de 2% nessa pool aqui, em 17 dias. Ou seja, no final do mês ela vai me dar 3, 4%. Então, pessoal, esse mercado aqui tem um potencial incrível. Esse conteúdo que eu tô mostrando aqui pra vocês, muita gente cobra caro pra ensinar ele, eu tô ensinando pra vocês totalmente de graça, porque eu tô aqui pra basicamente ajudar vocês e pra passar o que eu sei. Eu quero que vocês fiquem bem, eu quero que esse mercado mude a vida de vocês assim como ele mudou a minha. Então, pessoal, aproveita esse conteúdo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra aquele seu amigo que quer começar a investir, que não sabe por onde começar, que tem um pouco mais de apetite ao risco, que tem uma ideia mais libertária, né, de não precisar depender de bancos pra investir. É isso, pessoal. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. O conteúdo aqui é de altíssima qualidade. Eu mesmo já gastei mais de R$ 10.000 em curso para aprender tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Então, valeu, pessoal. Isso aqui até hoje foi a aula mais importante aí do canal. Então, assistam com atenção, aprendam. Qualquer dúvida,
Deixa aí nos comentários se a minha didática ficou um pouco ruim. Eu vou melhorar, eu tô empenhado em melhorar, eu vou trazer mais conteúdo, eu vou mastigar mais conteúdo para vocês. O que não deu para entender, eu vou voltar aqui, vou explicar. E é isso, pessoal. Quero que todo mundo coloque dinheiro no bolso com esse mercado. Eu quero que vocês ganhem dinheiro enquanto dormem, igual eu ganho. Valeu, pessoal. Tamo junto.